Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Diz assim o texto. Eu estou com a NVI, tá bom? E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando se vê que se aproxima o dia do Senhor. Abaixe sua cabeça. Pai, te agradecemos por estarmos juntos aqui. Somos gratos ao Pai por ter dormido bem, por ter acordado bem. Somos gratos, Senhor, por ter tantas coisas boas da tua parte. Somos gratos por estarmos reunidos aqui como igreja, como família espiritual, na fé que o Senhor tem nos dado. Pedimos ao Senhor que, por favor, acalme os nossos corações, nos ajude a compreendermos a tua palavra e ouvir a tua voz, Pai. Somos tuas ovelhas, nós saberemos para onde ir, o que fazer, quais decisões tomar, ou até mesmo para onde ir, se o Senhor não falar. Portanto, fale aos nossos corações e nos ajude a termos ouvidos sensíveis à tua voz neste momento. Nós oramos ao nome do teu Filho Jesus. Amém. Existe um filme chamado Na Natureza Selvagem, que conta a história de um jovem, no qual ele decide abandonar tudo para viver sozinho. Não apenas para viver sozinho, mas longe das pessoas, dos seus amigos, dos seus familiares e tantas outras coisas. E aí a filosofia de vida dele era a seguinte: ele acreditava que a verdadeira liberdade estava em não depender de ninguém. Ou seja, a felicidade seria encontrada no isolamento e na autossuficiência. Então ele acreditava piamente que viver sozinho, viver isolado, era a melhor opção. Eu não preciso de ninguém, não preciso ouvir ninguém, não preciso estar perto de ninguém. A autossuficiência é o suficiente. No entanto, no fim da sua jornada, ele escreve uma frase simples, mas com uma verdade muito profunda. Inclusive em um livro que ele passa boa parte lendo. E ele diz o seguinte: a felicidade só é real quando compartilhada. Ele diz: a felicidade só é real quando compartilhada. Eu lembro aos meus 18 anos de idade, quando eu tirei a habilitação. E naquela época você tinha que pagar tanto a prova quanto a baliza. Hoje eu não sei como está isso. E eu lembro que eu fui à autoescola para saber o resultado da prova. E eu passei, aí eu lembro que eu saí da autoescola e comecei a gritar na rua. Ah! E todo mundo olhava para mim e falava: nossa, esse é louco. Todo corintiano é louco, não é verdade? Mas concordou, né? Eu começava a gritar e tal, e a primeira pessoa que eu liguei foi o meu padrasto, meu pai no caso. Falando: pai, eu passei, estou muito feliz, agora eu vou poder dirigir o teu carro. Aí ele diz: negativo. Mas a felicidade só é real quando compartilhada. Hoje a primeira pessoa no qual eu compartilho as minhas felicidades é a minha esposa. Sempre quando eu fico feliz, eu abraço ela, aperto ela e choramos juntos. Sempre eu choro primeiro. Agora tem a minha filha, então eu abraço ela agora. Porém, nós poderíamos pensar em uma frase de Bonhoeffer. Para alguns ele é um pouco polêmico nos seus pensamentos teológicos, mas eu não tenho nada contra ele. E ele escreveu um belíssimo livro que se chama Vida em Comunhão. Ele disse algo muito simples, mas uma verdade muito confrontadora. Ele disse que o cristão necessita de outro cristão que lhe fale a palavra de Deus. A ênfase de Bonhoeffer está no fato de que o cristão não encontra ajuda em si mesmo. O cristão, ele não consegue andar sozinho. O cristão, ele não pode viver isoladamente. Até porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos deu um povo, ele nos deu uma igreja para vivermos juntos em comunidade e também em comunhão.
E na verdade, Paulo, ele nos orienta em Efésios, capítulo 5, versículo 19, para falarmos entre nós com salmos, orarmos juntos, como também ele afirma em Colossenses 3, versículo 16, para instruir, aconselhar mutuamente uns aos outros com salmos. Agora, e se nós olhássemos para a nossa realidade de igreja, para a nossa realidade de pessoas? Ou seja, se alguém te perguntasse qual é o nome da igreja que você frequenta, provavelmente você responderia sem dificuldade alguma: ora, eu faço parte da Igreja Batista Reformada de Jundiaí. Ok. E se a pergunta fosse um pouco mais específica? Se a pergunta fosse: você sabe o nome das pessoas que servem ao seu lado? Você sabe o nome das pessoas que estão ao seu lado continuamente? Você sabe o nome da pessoa que cuida do louvor? Poxa vida, a pessoa é aquela que toca o violão. Tudo bem, mas esta pessoa tem nome. Qual seria o nome da esposa do pastor? Ah, é a chefa, é a esposa do chefe. Pois bem, mas ela tem nome. Qual é o nome da pessoa responsável pela limpeza da igreja? Não sei. Qual é o nome da pessoa responsável por colocar, sabe aquela pedrinha no vaso sanitário? Que inclusive as crianças adoram de brincar de tira ao alvo, não é mesmo? Essas pessoas, por fazer coisas simples, elas têm nome. Qual é o nome da pessoa que abriu o portão da igreja hoje? Não sei. São essas coisas que nós sabemos ao viver em comunhão, viver em comunidade. Eu sei o nome das pessoas, pois eu estou ao lado delas todos os dias. Dia após dia, domingo após domingo e assim sucessivamente. Viver em comunidade é mais do que frequentar um local. É saber o nome das pessoas. É caminhar com elas. É se importar com elas. É orar junto delas. É saber quem está ao seu lado, seja nos momentos felizes ou seja nos momentos ruins da vida. É não apenas sentar-se ao lado, mas é conviver tanto em oração quanto em coração. O Evangelho, sendo assim, ele não nos salva para vivermos isoladamente, igual o indivíduo do filme da natureza selvagem. Abandonou tudo. Cristo, ele nos chama para uma vida em comunidade. No entanto, não qualquer comunidade, mas uma família que se chama igreja. E nesta família, nós pensamos uns nos outros, libertando-nos da autossuficiência e encorajando uns aos outros com urgência. A carta aos Hebreus, então, ela foi escrita aos cristãos que estavam cansados, pressionados e tentados a recuar da fé. E, na verdade, eles também estavam enfrentando pressões para não viverem como igreja, para não se reunirem. Eles estavam com medo das autoridades. Eles estavam com medo de falar que eram crentes. Diante das perseguições e dificuldades, muitos pensavam em voltar atrás, largar essa coisa de igreja, largar esse convívio no qual Cristo nos deu. Por isso, então, o autor, a carta, ele escreve mostrando a supremacia de Cristo. Cristo, ele é melhor do que tudo. O seu sacrifício é suficiente. E a obra que ele fez na cruz é completa. E justamente por causa desta obra perfeita de Cristo, o capítulo 10 nos chama a perseverar. Não sozinhos, não isolados, mas juntos, em comunhão. Encorajando uns aos outros, enquanto o dia se aproxima. Sendo assim, é por isso que, hoje, de acordo com este texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 a 25, eu quero conversar com vocês sobre 3 atitudes fundamentais para uma vida de comunhão, no qual o autor aos Hebreus ele chama as nossas atenções. E os 3 pontos são: pense nos outros. O Evangelho ele nos leva a pensar nos outros. O segundo é o comportamento. Não ande sozinho. O Evangelho ele nos liberta da autossuficiência. E em terceiro, encorajar com urgência. O Evangelho ele nos chama a encorajar
uns aos outros com urgência. Sendo assim, eu quero partir para partilhar o primeiro ponto que está no versículo 24. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Verso 24. Eu estou com a NVI por causa da tradução do original, tá bom? O original aqui, ele está, pelo menos a NVI está mais próximo. Diz o versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. O primeiro ponto, então, é o pense. O Evangelho nos leva a pensar uns nos outros. A morte de Cristo nos trouxe resultados. E esses resultados é visto na maneira como nós vivemos em comunidade. Esse texto aqui que nós lemos, ele nos ajuda a compreender a importância de refletirmos sobre cuidados para com o próximo. O objetivo é estimular o amor e as boas obras uns nos outros. É estimular tanto o amor quanto as boas obras nesta igreja no qual nós fazemos parte. O cuidado uns dos outros será visto no encorajamento, que é proporcionado pela participação ativa nas reuniões dominicais. Sendo assim, o texto ele inicia com a palavra consideremos ou cuidemos. Provavelmente você está com a NAA aí. E é muito interessante que a tradução legítima aqui do original seria o pensar. A NVI, tanto a NAA, traduziram por considerar e cuidemos. Mas o original aqui, ele chama a atenção para o pensar. Pense uns nos outros. Pense no irmão que está ao seu lado. Pense na pessoa que abre o portão. Pense na pessoa que canta. Pense na pessoa que limpa. Pensa na sua igreja. Pense uns nos outros continuamente. É muito interessante que o autor ele chama a nossa atenção para nos concentrarmos no exemplo moral de Cristo Jesus, que está registrado no capítulo 3 de Hebreus. Não precisa abrir a sua Bíblia. No entanto, é como se o autor ele estivesse falando para pensarmos em provocar uns aos outros em amor e boas obras. O texto bíblico está nos dando uma direção. Primeiro você pensa no seu irmão. Primeiro você pensa na sua irmã. E depois você o encoraja em amor e boas obras. A pergunta que eu tenho a fazer a você é: quantas vezes você pensou nesta igreja ao longo deste ano? Eu tenho certeza que o ano de 2025 teve certas dificuldades. Alguém mandou uma mensagem para você. Alguém te abraçou. Alguém foi até você. Isso é uma demonstração de amor. Só do fato da pessoa pensar em você já é amor. Já é uma baita demonstração de acolhimento. Eu penso em você, eu oro por você, eu abraço você, pois somos uma igreja. E a questão é, quantas vezes você pensou no teu irmão ao longo deste ano? O autor aos Hebreus, ele chama a nossa atenção para o seguinte: meus queridos, vocês não querem conviver como igreja. Vocês querem sair da igreja. Talvez alguns pensaram isso ao longo deste ano. Eu vou sair dessa igreja. Não gosto daqui, não. Eu vou sair. Até mesmo para sair, você pensou. Então o autor ele chama a atenção para dizer: não pense em sair. Pense no próximo. Pense na igreja. Pense uns nos outros. Pense. Pense. E encoraje. O texto bíblico ele nos chama a atenção para o primeiro ponto é sobre o amor. Não apenas pensar nos outros, mas considere o outro com base no que Cristo fez por você. Só conseguiremos provocar o amor no próximo se de fato compreendermos profundamente o amor sacrificial de Cristo Jesus. O amor ele é a fonte de todos os deveres para com Deus e ao próximo. Pensamos no próximo, pois damos a ele algo que nós não tínhamos antes de Cristo abrir os nossos olhos. E o que é? O amor dele. O amor dele. Eu penso em você e eu dou algo que você, inclusive, não está tendo, que é o amor de Cristo. Quantas vezes, talvez, alguém orou com você dentro de um quarto? Talvez você tenha essa lembrança nitidamente. O amor ele florescerá de uma maneira viva em uma atmosfera de comunhão. Uma das demonstrações de amor para com o nosso próximo é pensar nele.
é nós transformarmos esse pensamento em oração. Quantas vezes você pensou no seu pastor? Deixa eu orar por ele. Quantas vezes você pensou no louvor? Deixa eu orar por aquele que cuida do louvor. Quantas vezes você pensou naquele irmão que não tem nenhuma responsabilidade ministerial, mas frequenta a sua igreja? Quantas vezes você pensou nele? Quantas vezes você pensou no irmão ou na irmã que mandou uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp dizendo: minha família ou ente querido está com câncer? Quantas vezes você pensou nessa pessoa? Quantas vezes você pensou no amor de Cristo por você? O autor aos Hebreus, ele chama a atenção para o seguinte: eu sei que vocês querem sair daqui mesmo, a carta aos Hebreus, mas pense naquilo que Cristo fez, não que o outro fez por você. Pense. E é muito interessante que o termo provocar aqui, ele não traz uma ideia de irritação. Talvez você já tenha ouvido isso, sabe? Nossa, meu irmão está me provocando, ele é chato, sabe? Ô, irmão chato, quero estrangulá-lo. Não é essa a ideia do texto bíblico. A ideia de provocação aqui é um incentivo naquilo que temos em falta. Segurar nas mãos uns dos outros é incentivar naquilo que nós não temos. Isso é ser um intrometido na vida do outro, de uma certa forma. Mas é compreender que algo está faltando em sua vida. Sabe aquele irmão quando você fala, está tudo bem? Aí o irmão diz assim, está. Não, não está, meu querido. Talvez a tua semana foi horrível e você, por causa do orgulho, não quer abrir o coração com a sua igreja. Quando alguém te perguntar, está tudo bem? Fala, não está. Briguei esta semana no... Discuti com alguém. Ore por mim, meu querido. Olha, eu quero sair daqui. Ore por mim, meu querido. Eu estou angustiado com a virada do ano. Ore por mim, meu querido. Pense em mim. Pense em mim. Por favor, pense em mim. Ore por mim. Ore por mim. Segurar nas mãos uns dos outros é incentivar naquilo que não temos. Quando você está angustiado, triste, é porque algo está em falta em seu coração, que é a confiança em Cristo. Então essa questão de provocar uns aos outros eu provoco aquilo que você não tem, que é a confiança em Cristo. Confie no Senhor. Vamos juntos como igreja. Vamos servir uns aos outros. Mas temos que ter cuidado para não pensarmos que esse amor é um amor romântico, como foi dito aqui anteriormente. Não é um amor goody-goody. Sabe por que a nossa igreja irá até você várias e várias vezes, querendo provocar esse amor? É para lembrarmos de que nós somos falhos e egoístas muitas vezes. Precisamos de ajuda e nós não pedimos. Precisamos de uma oração e nós não pedimos. Às vezes precisamos até de uma cesta básica e nós não pedimos. Eu não vou pedir, eu pedi uma cesta básica, meu querido, isso é a igreja. Este ano minha filha nasceu. E se você sabe como que é as primeiras semanas, ninguém dorme, né? Ninguém dorme, é a base de energético, ninguém dorme. Então as primeiras semanas foi meio complicado de lavar roupa e fazer os alimentos em casa. Aí eu e minha esposa experimentamos algo fantástico com a nossa igreja. A igreja, eles fizeram marmitas e levaram em nossa casa. Aí eu até acostumei com isso. Falei, poxa, todo dia tinha uma marmitinha? Rapaz, teve um dia que eu orei assim e falei, Senhor, que vontade de comer, de verdade, eu falei desse jeito, que vontade de comer um bolo de cenoura com cobertura, Senhor. Nem falei pra minha esposa aí. Aí eu recebi uma mensagem de uma irmã. Olha, eu trabalho na Trintas, não sei se vocês conhecem, sou professor de língua portuguesa. Aí, a irmã mandou mensagem e falou assim, olha, eu deixei algo pra você lá na geladeira. Aí quando eu abri, era um bolo de chocolate. Isso é graça! E também um tapa na cara né? Um tapa de Deus em minha cara. Fala, tá aí, ó, eu cuido de você nos detalhes mínimos. Um bolo de chocolate com de cenoura com cobertura. A igreja cuida de nós, meus queridos.
Não pense que esta igreja não cuide de você. Ela cuida. Ah, mas ela não está comigo todos os dias em minha casa. Querida, ela ora por você todo dia. Pelo menos é o que eu penso. Então, talvez em algum momento da sua caminhada, você tenha experimentado a decepção com alguém, ou até mesmo experimentou dores em outras igrejas que você viveu. Mas viver em comunhão com a igreja é experimentar a restauração do amor, pois nós damos ao outro aquilo que nós recebemos de Cristo Jesus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É isso que disse o apóstolo. E este amor aqui que está no texto é o amor ágape, é o amor sacrificial. Por isso que nós vamos uns aos outros em amor, provocando em amor. É o amor sacrificial. Eu me sacrifico por você. Não como Cristo, obviamente, mas eu sacrifico por você. Eu oro por você. Se possível, até as madrugadas. Quem nunca fez isso? Levantar às 3 da matina para orar por um amigo. Eu fiz isso com a minha mãe. Claro, mãe é diferente. Acordava de madrugada para orar por ela. Falei, Deus, não leva minha mãe não. A mãe está com câncer, não leva ela não. Deixa ela ver a netinha que futuramente eu terei, um filho que eu terei. Deus levou ela. Às madrugadas, ore por sua igreja. Incentive os seus irmãos. Em amor, sacrifique-se. Não dá para amar sozinho, pois amar dói. E esse é o termo que o autor aos Hebreus usa. É o amor ágape, é o amor sacrifício. É nos momentos no qual você está desanimado, triste, ou até mesmo sem amor pelo irmão ou por sua igreja, que o próximo irá até você e provocará esse amor que está em falta em você, em nós. Largue esse sentimento. Eu quero estrangular aquele irmão que não falou comigo. Eu quero estrangular aquela irmãzinha lá porque mostrou a bolsa, sabe, de grife pra mim. Largue isso. Não dá para amar sozinho. E o texto ele continua a nos dar informações sobre boas obras. Acompanhe comigo. O verso 24. Incentivarmos ao amor e às boas obras. E o que isso significa? É muito interessante aqui no original porque esse termo bom aqui, ele quer dizer moral. Ou seja, a ênfase do texto aqui é uma excelência moral. E o texto, ele está nos dando na verdade ele acrescenta até mesmo um adjetivo. Boas obras. E obras aqui é um adjetivo. Por isso que a ideia é excelência moral. Boas obras aqui não tem nada a ver com arminianismo, com todo o respeito. Não tem nada a ver. Mas a ideia é excelência moral. Eu penso em você e provoco em você algo que não tem. O quê? O amor. E logo em seguida, excelência moral. Ou seja, conduta, moralidade. Então a igreja, ela tem uma responsabilidade, ou pelo menos o irmão, ele tem a responsabilidade de ir até você e dizer o seguinte: meu querido, minha querida, esse seu comportamento não está legal. Essa sua moralidade, essa sua conduta não está boa. Essa é a ideia do texto, pelo menos é o que eu entendo. Nós devemos provocar a pessoa em desenvolver o que é certo, o que é bom, excelência moral. E a excelência moral, ela é um dos atributos de Deus. Então nós devemos refletir aquilo que o próprio Deus é. A igreja deve refletir aquilo que o próprio Deus é. Nós refletimos o amor porque Ele é o amor. Nós refletimos a excelência moral porque Ele tem a moralidade elevada que nós não temos. Estamos em processo de santificação. Essa é a ideia do texto. É como se a pessoa olhasse para você e falasse o seguinte: meu irmão, minha irmã, isso que você está fazendo não é legal. O autor, ele nos ensina a importância de provocar ou nos incentivar os nossos irmãos e irmãs a viverem na excelência moral. Quando os nossos irmãos nos incentivam a estar na igreja e viver em comunhão, estamos experimentando a graça de Deus através da igreja. Quando uma pessoa vai até você, o abraça, o incentiva, o provoca, isso é a graça de Deus por meio da igreja em você. Isso é o amor dela. Se provocamos
boas obras nos outros, se reconhecemos que as boas obras não salvam, esse é o ponto, porém elas evidenciam o que nós recebemos de Cristo, que é a graça, que é o perdão e a adoção. Nós devemos ajudar os irmãos nessa excelência moral. É como se o irmão falasse assim, não faça fofoca. Entende? Não fale do irmão. Não faça isso, não faça aquilo. Excelência moral. Essa é a ideia do pensar. Não e consideremos, ou seja, e pensemos uns aos outros. E nos provocamos ao amor, provocando-os ao amor e às boas obras. Verso 24. Logo em seguida, o texto ele continua nos dando informações. E agora é o segundo ponto, que é o comportamento. Não ande sozinho. Observe comigo o verso 25, a parte A. Não deixemos de reunir-nos como igreja. O segundo ponto, então, é o comportamento em comunhão. Ou seja, o Evangelho nos liberta da autossuficiência. Uma tradução interessantíssima aqui desse versículo seria o abandonar. Ou seja, não abandone. A NVI, pelo menos, ela traduziu no sentido de não deixe. É uma força imperativa aqui, mas a ênfase é não abandone. Não abandonar o quê? A reunião ou a igreja. Alguns irmãos estavam deixando de viver a vida da igreja, como eu disse anteriormente, no início, pois queriam andar sozinhos. Eles estavam com medo das autoridades. O autor, ele diz costume. Isso significa prática ou comportamento. Ou seja, os irmãos ele tinham um comportamento de não frequentar a igreja, de não estar junto com os irmãos, de não se reunir tanto para orar, tanto para abraçar e assim por diante. Então, o autor aos Hebreus ele chama a atenção para dizer, primeiro você pense, agora olhe para o seu próprio comportamento. Qual é o comportamento que eu estou tendo? Você está abandonando a sua igreja. Essa é a ideia do autor aos Hebreus. Não abandone. Não deixe. Essa pessoa está tendo um comportamento de não querer estar na igreja. E com isso ela pode estar inflamando outros. É como se a pessoa falasse o seguinte, eu não vou às reuniões das mulheres. Eu não sei se aqui tem, não é? Eu não vou à reunião dos homens, eu não vou à EBD. Eu não vou às orações porque é chato. É muito interessante que, um exemplo, logo eu vou fazer introdução alimentar com a minha pitica, com a minha filhinha. Eu digo logo que o tempo voa, né? E eu odeio palmito com todas as minhas forças. Eu odeio, ô negócio ruim palmito, não sei você, mas eu odeio palmito com toda a força. Na ceia de Natal, o meu sogro olhou pra mim e disse assim, Vandeco, minha esposa fez uma coisa que você ama. O quê? Torta de palmito. Eu odeio palmito. Odeio. Mas não é porque eu não gosto de palmito que eu vou influenciar a minha filha a não gostar de palmito. Entende? Não é porque você não está gostando de algo nesta igreja, talvez, um exemplo, que você irá inflamar o outro a não gostar também. Meu querido, EBD é chato, vai nada, fica no YouTube. Tem tanta coisa legal no YouTube. Teologia esfria o crente, é o que dizem, né? Vamos ao YouTube. Não. De novo, não é porque você odeia o palmito que você vai fazer outros a não gostarem. Não é porque você não gosta de coisas aqui que você irá influenciar outros a não gostar também. Não faça isso. Contudo, não estou me referindo a pessoas que trabalham, não é mesmo? Por causa do trabalho, nós, de fato, não conseguimos participar de reuniões da igreja. Mas eu estou me referindo a pessoas de um comportamento contrário. É nisso que a igreja entra em cena, nós entramos em cena. Pois nós pensamos nela e falamos, meu irmão, minha irmã, estou vendo que tem algo, está faltando algo em você. O que é? A paciência. A paciência. Será que você seria capaz de dizer o nome da pessoa que faltou hoje no culto?
Ou talvez você poderia falar o nome da pessoa que faltou aos cultos continuamente, talvez o terceiro domingo seguido. Claro que não estiver viajando, obviamente, não é? Isso é uma demonstração de amor. Isso é uma demonstração de amor. E onde que entra a paciência? A paciência está no fato de que a igreja não deve ser aquilo que você acha. Os ministérios não devem ser aquilo que você acha. A nossa igreja precisa ser aquilo que o texto bíblico diz. Nós precisamos ter um comportamento que o texto bíblico diz. Voltando ao palmito? Não é porque eu odeio palmito que você fará os outros a não gostarem também. As pessoas se achavam fortes pelo fato de andarem sozinhas. Mas na verdade elas estavam demonstrando sua fraqueza para todos. Haverá certos momentos que você não vai querer ir aos cultos mesmo, meu querido. Você é humano, você não é um robô, não. Porém, saiba que você precisa da igreja, você precisa de ajuda, você precisa dos seus irmãos. Você precisa uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos não abandonar a igreja. No sentido de reuniões dominicais. Não troque a igreja por YouTube. Não troque a EBD por a YouTube. Teologia de YouTube. Teologia de YouTube não é boa, eu digo por experiência própria. Eu sou professor de teologia, então eu sei muita coisa. No sentido de YouTube, sabe? Você precisa fazer pesquisas porque os alunos eles vão entregar trabalho a vocês com o chat GPT. O aluno do seminário fez isso comigo uma vez. Entregou um trabalho digitado literalmente pelo chat GPT. Aí tinha uma citação de um youtuber. Falei, meu querido, onde você tirou isso daqui? Não, professor, eu peguei 10 livros e tal, e eu li demais, meu querido. Não façam isso. Não troque a comunhão, a teologia por YouTube. Não significa que você não deva ouvir ao longo da semana, isso é fato. Eu me refiro a trocar. A questão é o coração por trás do comportamento. Pois o coração ele vai dizer que nós não precisamos uns dos outros, porque nós somos fortes. E ao dizermos isso, nós já estamos mostrando o nosso abandono da igreja. A pessoa abandona a comunhão porque ela acha que é forte e não precisa das orações do próximo. Ela acha que é forte. Não preciso da oração do meu querido, do meu irmão e etc. Nós não precisamos uns dos outros. E o terceiro ponto é o encorajar com urgência. Então eu caminhei com vocês sobre o pensar, sobre o comportamento. E agora, por último, é que eu começo a caminhar para o final, o encorajar. Observe comigo ainda o versículo 25, a parte B. Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O terceiro e último ponto aqui é, literalmente, encorajar com urgência. Pois o Evangelho nos chama a encorajar uns aos outros com urgência. O autor, ele estava percebendo que o zelo espiritual dos irmãos havia declinado. Por isso ele diz novamente, encorajar, admoestar uns aos outros. Experimentar o encorajamento dos nossos irmãos significa experimentar o amor dele por mim. A vida cristã, ela possui uma natureza corporativa. Quanto mais andarmos com os nossos irmãos em comunhão, por meio dos relacionamentos mútuos, nós cresceremos em unidade. Nós fomos salvos individualmente dos nossos pecados. Porém, nós não somos salvos para uma vida isolada. Fomos salvos para vivermos em uma comunidade edificante, de crentes que edificam e estimulam uns aos outros, ao amor e às boas obras, ou excelência moral. A única maneira de viver o presente com fidelidade é se nós termos uma esperança firme no futuro. Por isso que o texto ele enfatiza, o dia se aproxima. E é interessante a estrutura aqui desse versículo, pois a linguística de Hebreus ela é formidável. Pelo menos é o grego mais refinado que nós temos. Por isso que alguns teólogos eles enfatizam que Lucas ele escreveu Hebreus por causa da robustez linguística. Mas isso é uma briga teológica gigante. Mas
A ênfase aqui que o autor ele estruturou esse versículo é chamar a atenção dos leitores para uma curiosidade. Observe, encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem. Veem o quê? Que se aproxima. Que se aproxima o quê? O dia. Isso é aquilo que nós chamamos na língua portuguesa de objeto direto da oração ou da frase. Ele está chamando a atenção para uma curiosidade. Vem! O que eu preciso ver? Que se aproxima o quê? O dia do Senhor, ou seja, Ele está voltando. Ele está retornando para buscar o seu povo, para nos buscar, literalmente estar com Ele até a eternidade. Então, antes de nós perdermos tempo falando uns dos outros, criticando a igreja, falando isso, falando aquilo, vamos encorajar uns aos outros para literalmente aguardar ansiosamente o dia que se aproxima. O Senhor Jesus, Ele está voltando, e quando Ele voltar, Ele buscará a sua igreja. Ele buscará você, caso você seja um crente e não um ímpio. Estimule o próximo. Ame o próximo. Se Cristo voltar agora, neste exato momento. É muito interessante que as trombetas irão tocar, não é? Pelo menos alguns acreditam nisso. Eu brinco na sala de aula, eu falo tutu, tutu. Aí vai tocar. E aí? Aí todo joelho se dobrará. Já parou para pensar nisso? Eu não posso parar para perder tempo falando do meu irmão, criticando o meu irmão. Eu preciso servir a igreja. Eu preciso constantemente estar aqui nas reuniões. Se alguém não consegue tocar tal dia, eu vou tocar aquele dia. Porque quando Cristo voltar, eu quero estar louvando, eu quero estar o adorando, eu não quero estar criticando a igreja, no qual é o povo que ele morreu. Não critique, ame. Não critique, sirva. Não critique, pense. Cristo está voltando. Quando? Aí é outro papo. Mas ele está voltando. O autor aos Hebreus, ele é fantástico. A estrutura linguística aqui é fantástica. Até mesmo na língua portuguesa aqui tem coisas excepcionais. Não apenas no original. Mas a língua portuguesa é fantástica. O autor, ele está fazendo com que os seus leitores prestem atenção nisso. Não abandone. Não abandone. Estimule o outro. Porque ele está voltando. Isso nos motiva a encorajar uns aos outros, não com crítica, mas com esperança. A admoestação não é condenação. Eu lembro uma vez que eu ouvi uma crítica. Na verdade, não foi uma crítica. Foi basicamente uma crítica. Eu estava no carro com um pastor. Faz tempo isso. Um dos pastores. Aí ele disse assim: meu querido, você vai tomar conta de uma área da igreja. E eu preciso que você troque de roupa. Ou seja, use roupas mais refinadas. Eu falei, meu irmão, não tem dinheiro pra isso aí não, meu querido. Você quer o que eu use as conversas, entende? Não é roupa que prega. Entende o ponto? Eu vi uma crítica falando, troque essa polo de 50 para uma polo de R$500. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Não queira se igualar ao outro. A admoestação não é uma condenação, mas graça em forma de verdade. Meu irmão, minha irmã, se você está em Cristo e não é um ímpio, ou pelo menos não vive como um ímpio, ímpio fala mal do outro. Crente não fala, pelo menos não deveria. Se nós não somos um ímpio, então por que viver com medo da admoestação? Caso não seja algo grave, obviamente. Se você é crente e vive em comunhão com a sua igreja, Romanos ele nos dá um alerta, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Nossos irmãos nos provocam, não no sentido de condenação, mas em amor e graça, pois a igreja ama. O evangelho nos permite a falar a verdade com amor, porque somos ao mesmo tempo mais pecadores do que nós imaginamos e mais amados do que ousamos crer. Antes de pensarmos em quem precisamos encorajar,
Precisamos olhar para quem nos encorajou primeiro. Hebreus não nos chama à comunhão para que sejamos aceitos por Deus, mas porque já fomos plenamente aceitos em Cristo. O fundamento da nossa comunhão não é o nosso esforço, mas é a obra perfeita de Cristo Jesus na cruz. Cristo, ele não nos salvou à distância. Ele não permaneceu no céu, apenas nos observando. Ele entrou na nossa história, ele entrou neste mundo, tomou o nosso lugar, carregou o nosso pecado e nos reuniu em um só corpo pelo seu sangue. Se hoje nós temos dificuldade em pensar nos outros, é porque nós esquecemos o quanto nós fomos pensados por Cristo. Se nós temos dificuldades em caminhar com a igreja, é porque nós esquecemos que ele não nos abandonou quando nós o abandonamos. Se temos dificuldade em encorajar, é porque esquecemos o quanto fomos encorajados por sua graça. O Evangelho nos liberta tanto do isolamento quanto da autossuficiência, porque ele nos lembra que somos mais fracos do que imaginamos, mas infinitamente mais amados do que ousamos crer em Cristo Jesus. É somente quando o coração descansa nessa verdade que nós passamos a viver Hebreus 10, não como um peso, mas como um privilégio. Pensar nos outros, não andar sozinho e encorajar uns aos outros até o dia que se aproxima. Meu desafio para vocês é: pense nos seus irmãos, pense na sua igreja, pense nas pessoas que servem ao seu lado. Ore por ele, ore por ela, abrace essa pessoa, pois o dia se aproxima. Onde você tem tentado caminhar sozinho, quando Cristo já te colocou em um corpo que se chama igreja? Não ande sozinho, Deus te colocou neste lugar. Que esta semana você encoraje, como também seja encorajado por sua igreja chamada Batista Reformada de Jundiaí. Abrace uns aos outros, pense uns nos outros, abaixe sua cabeça. Pai, te agradecemos, Senhor. Pedimos a Ti que nos ajude a manter os olhos em Ti. Nos ajude, ó Pai, a pensar uns nos outros, a servir mais, a entender a beleza da comunhão, a entender, ó Pai, que o Senhor é tudo em nós. O Senhor é tudo. Que este ano de 2026, que se aproxima daqui poucos dias, seja um ano com olhos mais fixos em Ti. E nos ajude, ó Pai, a lidar com as decepções, com as amarguras e tantas outras coisas. E que a Tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, Senhor, que nós te pedimos. E a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém.